Mas aí eu fiquei curiosa para entender como surge isso, né? E fui atrás de entender quando surgiu o bebê reborn. O bebê reborn, a questão do reborn surgiu no finalzinho entre a Segunda Guerra Mundial. E aí que fica interessante, tem a ver com a mente humana. Foi um período de muita escassez e perda. Olha só. Né? Tanto que na área do desenvolvimento infantil, a psicologia deu um salto depois da guerra, no sentido de pesquisar. Muitas crianças perderam seus pais, se desconectaram da família, né? Nos campos de concentração, na hora das evacuações das cidades. E os teóricos começaram a pesquisar o sofrimento dessas crianças, né? Então, nessa época, era uma época de muita devastação. E o psiquismo humano, ele precisa de elementos para lidar com a dor. E aí, então, as mães daquela época começaram a restaurar brinquedos. E com as bonecas, elas procuravam elementos para restaurar, para deixar o mais perto de um bebê real. Tá. Então, é aí que surge o reborn, vamos falar assim, né? Esse ato de restaurar os brinquedos, né? Ele era terapêutico. No sentido de lidar com as perdas, restituir para aquelas crianças um pouco do que elas perderam. Imagina, você não tem casa, está tudo devastado, sua família dizimada, você vai recolhendo ali entulho os restos, né? E daquele resto você constrói um brinquedo e aquela criança que está devastada, não tem nada, recebe aquele brinquedo. Naquele brinquedo tem um pouco de esperança, tem um pouco de humanidade. Então ele nasce mesmo da dor, né? Ele nasce da dor. Uma dor profunda, de perda, de desesperança. A guerra é um caos, né? Sim. E muitas vezes uma falta de perspectiva que gera no ser humano. Sim. E a gente não precisa ir longe, né? Nesse momento em que a gente está conversando, tem muita coisa semelhante acontecendo, muitas vidas perdidas. E nos campos de concentração, por exemplo, você consegue enxergar isso que eu estou falando das crianças. Eles não têm brinquedos, então eles brincam com artefatos de guerra. Sim. Né? Então, nasce daí, da dor. Como uma coisa terapêutica, uma coisa artística, como uma arte-terapia, vamos falar assim.